Olá pessoal, meu nome é Jonatas, vamos para mais uma aula do projeto HTTP e nessa aula a gente vai dar início no endpoint get, né? A gente vai fazer criar o endpoint para trazer a lista de pessoas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que criar agora é o nosso pacote DAO, que ele vai basicamente ser o que vai trazer os dados, né? Embora que seja moscado, mas ele vai ser a parte de persistência nossa. Então, vamos lá, primeiro criar um pacote down dentro de domain e vamos criar pessoa down. Nele a gente vai usar a questão do design partner, né, o singleton. Então, não vai poder ter duas instâncias, né, só apenas uma dessa classe. Então, vamos criar primeiramente no padrão, criar um static pessoa tal instance, criar um atributo chamado instance. Em seguida, vamos criar o nosso método estático. Aqui embaixo vai ser public static pessoa DAO get instance. Onde que ele vai verificar se o instance tá igual null. Então, se tá null, significa que não foi instanciado a variável. Então, o que a gente pode fazer aqui é um instance, atributo instance, igual new pessoa down. E logo em seguida fazer um return do instance. Quem chamar esse método, ele vai verificar se existe uma instância dessa pessoa down. Se não tiver uma instância, ele cria uma. Senão ele já retorna que já existe. Só que para garantir que ninguém consiga instanciar de fora essa classe, a gente tem que criar um construtor privado. Vamos ver aqui, pessoa DAO. Então, já está criado o nosso construtor. Então, quem está de fora não consegue, só a própria classe consegue instanciar com o seu modificador private a classe pessoa DAO. Vamos criar aqui um atributo, né? Esse aqui vai ser a nossa persistência, então ele vai persistir questão de pessoas. E a gente vai precisar de uma lista de pessoa, principalmente para o nosso endpoint primeiro, que a gente vai buscar lista de pessoa, né? Que vai ser o nosso endpoint get. Pessoa list new array list. Vamos estender a nossa lista, tá aqui. Agora, por que ele não está reconhecendo? Tá aqui, pessoa moto. E como eu falei que a gente vai mocar uns dados, na hora de instanciar o construtor DAO pela primeira vez, a gente já vai deixar mocado uma pessoa existente.
A hora que a gente for fazer a consulta, vai ser essa pessoa que a gente vai trazer. New pessoa. A gente vai passar o valor primeiro o ID. E vamos dar um nome aqui, professor, nome José. E vamos criar o endpoint, não, o endpoint não, vamos criar no DAO aqui a consulta, né? A consulta que vai trazer a lista de pessoa. Então, list pessoa, buscar pessoa. Praticamente, ele vai apenas só retornar o nosso pessoa list. Bom, a questão do DAO tá ok. E agora a gente vai criar um outro pacote, né? A gente vai criar um service, que é onde vai estar, embora que esse projeto não vai ter quase, por enquanto, no primeiro momento não vai ter nenhuma lógica, mas vamos seguir o padrão de criar uma interface service e depois implementar essa interface. Então, vamos lá, criar um pacote service. E dentro desse pacote a gente vai criar a nossa interface pessoa service. E nela a gente vai definir o nosso endpoint, nosso método, para trazer, na verdade, a lista de pessoas, que vai ser implementado pela classe Service Implement. A gente vai retornar um DTO, uma lista de DTO. Então, buscar pessoas. Vamos fazer a implementação do list, importar, né? E vamos criar o nosso pacote Service Implement também, que vai implementar essa interface. Vamos voltar aqui, pacote. E vamos implementar a nossa pessoa servers em MPL. Dentro dessa classe aqui, a gente vai implementar a interface pessoa servers. E aqui ele vai pedir para implementar o método, mas antes de implementar o método, vamos criar o construtor. Vamos, na verdade, definir primeiro os atributos que precisa nesse método aqui, que é a pessoa DAO, que a gente vai precisar fazer a consulta, né? E esse cara vai funcionar com persistência, pessoa DAO, e também vamos precisar do nosso pessoa mapper, para converter, no caso, uma entidade, né, que a gente vai buscar lá no DAO e precisamos converter para uma lista de DTO. E agora vamos criar o nosso construtor. Criar construtor de pessoa. Pessoa service.
Então, aí a gente vai implementar os dois atributos, pessoa DAO, chamando getInstance, para criar a instância de pessoa. Se caso não tiver, ele já vai retornar a instância que já existe. E o pessoa mapper. Pessoa mapper. E agora sim, a gente vai implementar o nosso busca pessoas. Praticamente a gente vai pegar o pessoa DAO, buscar pessoas, vai pegar o mapper para converter para toDTO. Opa. E está pronta a questão de serverless, né? A parte do serverless está pronta. Então agora a gente vai criar a nossa controller. Então voltando, a gente vai fazer agora criar o pacote controller. Vamos criar o nosso pacote controller. Dentro dele a gente vai criar pessoa controller. Então vamos lá definir o nosso pessoa controller. Vamos definir o private. Definir o private. A gente vai definir a pessoa service aqui, que tá com que vai fazer a busca de pessoa. Vamos definir o nosso construtor. Pessoa servers. E vamos fazer a chamada do método buscar pessoas. Estamos tendo nosso endpoint. Buscar pessoas. Implementar. E fazer agora o return. Ao chamar o server. Pessoa servers. Buscar pessoas. Bom, a nossa controle está pronta. Mas agora a gente precisa, né, que nosso roteador aponte para essa controller, né? Então, quando chamar determinada a URL e o método forget tem que apontar para esse endpoint aqui. Então, vamos lá no nosso roteador. Voltando aqui, a gente vai no nossa classe já está criada, roteador com classe roteador aqui. Aqui a gente vai definir nosso pessoa controller. Pessoa controller, new pessoa controller.
A gente definiu o controle passando algum parâmetro. Se definiu, tá errado. Espera aí. Ah, tá. Não era para passar esse parâmetro aqui. Tá. Vamos acertar aqui. Pronto. Instanciados corretamente. Vamos lá. Agora a gente vai implementar esse executar controller aqui. É ele que vai verificar se tem alguma... Ele, na verdade, é o que ele vai verificar para qual qual rota da controller que tem que ser encaminhado de acordo com a requisição. Então vamos lá, URL. Primeira coisa, a URL equals tem que ser igual pessoa. E o método tá vindo tem que ser get, né? Tem que ser igual a get para entrar aqui. Isso. E agora a gente vai, bom, atendendo essas verdadeira e falsa aqui do it, atendendo esse if, a gente pode chamar nosso controller pessoa controller, que eu coloquei vai ser colocado, né? Colocar uma validação aqui. Se no retorno desse pessoa controller, ele tem que ser, né, nosso endpoint, ele tem que ser, se é uma lista, ele tem que estar, ser uma instância de collection. Pelo menos tem essa validação aqui. E aqui a gente vai montar o nosso JSON junto com a classe JSON que a gente já tinha criado em outras aulas também. Então, vamos lá, string JSON igual. Aqui vai ser fixo, porque a gente já sabe que é pessoa. Então vai ser pessoa. E é uma lista, então a gente vai colocar 2 pontos. Deixa eu ver se tá certinho. E aqui, vamos percorrer essa lista, né, fazendo esse um fora. Então vamos colocar, para ser bem genérico, vai ser um objeto, porque é o que a gente vai ter que passar do nosso JSON. Ele não sabe que tipo de objeto, então a gente vai colocar o pai de todas as classes, que é o object. Pessoa controller, buscar pessoas. E vamos fechar parênteses aqui. Não sei se acho que tem parênteses a mais. E aqui a gente vai chamar o nosso JSON, que a gente criou a nossa classe JSON. Então vai ser JSON, vai receber mais o que já foi criado aqui, né? Pessoas, abertura do JSON aqui, JSON, mais converter to JSON, passando o nosso objeto. E, como é uma lista, a gente vai separar por vírgula, né? Pode ter mais de uma pessoa, então se separa um objeto, né, um array por vírgula no sintaxe do JSON. Após isso, a gente vai fazer um tratamento, porque a gente colocou a vírgula, né, mas no último objeto a gente tem que tirar, né? A gente no último, depois de ter varrido, a gente vai ter que tirar essa vírgula. Então a gente vai tirar com um substring.
JSON. Aí, tá dando algum... Ah, tá, peraí. Tô fora da chave, peraí. JSON. Por isso que eu não estava reconhecendo a variável. Então, substring. Posição 0. A gente vai colocar o tamanho máximo. JSON vai até o JSON length, que é o tamanho máximo. -1 para a gente tirar essa vírgula aqui do último objeto. A gente vai acrescentando em cada objeto que vai percorrendo no array, mas no último a gente tem que tirar. Então, esse tratamento é exatamente para tirar essa vírgula aqui do último objeto do array. E como é um JSON, a gente tem que fechar esse JSON. Com JSON. Tem que fechar. Fechar o array, a coleção, né? Como é coleção de pessoas, a gente vai fechar e fechar o JSON com a chave. E em seguida fazer um return. Dando um status, né, do response nosso que a gente criou, um OK, e passando no body o JSON. E aqui do if, a gente abriu um if aqui, né? Então aí a gente por enquanto vai retornar nulo na questão de após, né, a gente fazer o... Aqui ainda porque a gente vai ter outros métodos, mas após esse if aqui, que futuramente talvez a gente vai fazer um tratamento para quando for busca por ID, né? Mas por enquanto a gente só está criando um endpoint para trazer uma lista de pessoas. Bom, eu acredito que é isso aqui, que é a parte do roteador URL. Agora deixa eu ver se a request não vai dar nenhum erro, somente para o tratamento. Não, por enquanto não deu nenhum erro também. Então, vamos subir a aplicação. Vamos ver se vai dar certo chamar o nosso endpoint aqui. Nosso roteador está criado e ele está verificando se o método, se a URL é pessoa, se o método é igual a get, se sim vai chamar o buscar pessoa que a gente criou e vai retornar esse buscar pessoas. A gente vai usar o Postman para fazer a requisição. Primeiro vamos subir a aplicação, ver se primeiro não vai dar nenhum erro. Aparentemente não. Então aqui no Postman a gente vai chamar o nosso endpoint, o HTTP, localhost, porta 80, nossa URL pessoa, e vamos chamar o nosso endpoint. Aqui, nosso ID pessoa, né, o nosso José que a gente mocou no nosso código. Está pronto o nosso primeiro endpoint, feito totalmente manual, sem nenhum framework. Né? Nas próximas aulas a gente vai fazer os outros endpoints, pessoal. Então, encerramos mais essa videoaula.